uma noite tão especial merece receber os convidados de uma forma diferente. E hoje é assim que nós vamos aprender aqui com a Silmara como montar uma ceia de Natal com uma mesa colocada da forma correta, com dicas para deixar ainda mais bonito essa noite que reúne família e amigos. Silmara, conta um pouquinho pra gente o que não pode faltar na ceia de Natal na mesa. Oi, Samara, tudo bem? Samara, o que eu acho é que esse ano merece um pouco de alegria e vibração positiva, né? A gente teve um ano tão difícil, então Natal é uma noite tão especial. Então na noite de hoje, o que a gente sugere para uma ceia? Nós preparamos aqui para vocês uma mesa de ceia e uma mesa de almoço para o Natal. O que a gente sugere que seja feito? A gente vai colocar algumas sugestões aqui para vocês e dar algumas dicas incríveis, vocês vão amar. A gente sugere que vocês abusem das cores, porque o final do ano permite que você misture as cores, que você use um vermelho, que você use um dourado, um verde. Então essa época do ano permite isso, então pode misturar as cores, pode ser usado e pode deixar sua casa bem vibrante. Interessante é sempre colocar, caso gostem, no centro da mesa um arranjo. E nós preparamos aqui algo que você pode fazer em casa, que você pode pegar numa lojinha de utensílios, naquelas lojas de variedade. Aqui, por exemplo, a gente tem um laço em verde, nós estamos com verde, dourado, nós estamos com algumas velas. E a dica é a seguinte, se você colocar castiçal à noite, acenda as velas, tá? Então essas são as dicas. E na montagem, o que é interessante? Você colocar um suplá, o que é o suplá? Ele dá um suporte para os pratos que vão à mesa, isso deixa bonito. Precisa colocar? Não precisa colocar, não é regra, são só diquinhas para deixar bonito. Tá? Então você vai colocar o prato, onde você vai servir as refeições principais, um pratinho mais raso, um pratinho de sobremesa, que você pode servir ali os petiscos de entrada. Então isso vai na mesa para compor a beleza de uma mesa. Silmara explica para os anfitriões cada detalhe que podem ser levados à mesa. Mas na mesa posta você pode ousar, que é aquilo que a gente falou das cores. Então o que a gente sugere? Colocar do lado direito, tá? A colher, a faca, do lado esquerdo sempre vão os garfos e agora a diquinha de ouro aqui que eu vou te mostrar como é que a gente faz, ó. Sempre do lado direito vai a faca. Se você tivesse aqui uma faquinha para cortar alguma coisa na sobremesa, ela sobe, faz isso aqui, ó, e vai para cima, tá? Na hora da sobremesa, o que você faz também? Você vai ter uma colher aqui, se você for servir alguma coisa mais molinha, algum creme, alguma coisa que se coma, tipo aqueles creminhos, né? Aqueles suflezinhos, qualquer coisa nesse sentido. Você coloca do lado direito também a colher e ela segue essa regra aqui. No mesmo sentido que ela está na mesa, ela vai girar para cima, para a sobremesa, tá? Do lado esquerdo sempre vão os garfos. Então, o garfo, o que ele vai fazer? Ele vai girar também para cima, tá vendo? É sempre nesse sentido de giro. Então, se você colocar direitinho na parte lateral, depois a parte da sobremesa que as pessoas costumam ter dúvida, ela acerta na posição correta, porque muitas vezes não estão na posição correta. Não existe uma obrigatoriedade também de se colocar dessa forma, porque etiqueta é para facilitar a vida, tá? Então, mas se você fala, quero montar uma mesa corretamente, faca direita, garfo à esquerda e você gira o que tiver à direita para cima e à esquerda. Sempre de fora para dentro você vai colocar, porque você vai servir de fora para dentro. O que tiver mais para o lado de fora vai ser servido primeiro, tá? E para dentro vai ser seguido na sequência. Deu para entender? Sim, super! Estamos agora antenados a essas informações. Copos, tem alguma dica? Tem regras, né? Mas aí precisa seguir? Não. A única regra que é bacana seguir é o seguinte, se você não for servir, não coloca, tá? Então, vamos supor que você não vá servir, nós colocamos um espumante no aparador, tá? A gente coloca no aparador porque a regra diz, coloque na mesa, se você não for servir nada que coma com colher, então não coloque a colher, tá? Do lado direito. Se você for servir uma sobremesinha, você vai colocar na posição que a gente está mostrando aqui, tá? Nos copos é o seguinte, você vai colocar primeiro o que vai ser tomado, a água, depois um vinho branco, depois um vinho tinto. Normalmente nessas recepções sempre tem um espumante, ou para receber ou no brinde. Aí nós montamos o brinde à parte, num aparador. Se tiver um aparador, uma mesinha, monta ali por conta desse distanciamento, por conta do Covid. Então o que a gente faz? Monta ali, na hora do brinde cada um se serve e ele não vai à mesa. Ele só vai à mesa se ele for servido como abertura,
tá? Ele pode ser tomado no início da refeição, no meio e no final. O espumante dá para ser usado nos 3 tempos. Tá? Então, se você for usar, aí ele vai aqui para abrir e segue essa regrinha aqui. Tá? Ele fica sempre do lado direito, os copos. E os guardanapos do lado esquerdo. Então, dessa forma, o prato principal, o prato que vai servir a refeição principal, se for ter alguma aberturinha, ele já vai ali na mesa também. E os talheres sempre nessa ordem, então, aqui. Maria Emília traz ainda o que não pode faltar em uma noite tão especial. O que não pode faltar, que é simbólico, primeiro eu acho que é a família, né? A família é o maior tesouro que nós podemos ter. Então, numa noite de Natal, num dia de Natal, seja qual dessas 2 ocasiões, a família é muito importante. Os amigos também, Samara, só que esse ano a gente vai estar restringindo mais, né, a presença para não ter aglomeração, número de pessoas. Então, estar junto, e esse ano, sinto que é muito especial, porque nós estamos comemorando a vida, né? Estamos aqui, né? Então, estarmos juntos, podermos celebrar a vida é muito importante. E claro, tudo isso alinhado aqui, alinhado a gente pôr um ambiente gostoso, um ambiente bonito, porque nós merecemos, né? A gente não precisa deixar uma mesa bonita, um lugar bonito, só para os convidados, mas para a gente, porque nós merecemos estar também num ambiente assim. Maria Emília dá dicas das louças que não podem faltar, mas também sugere um prato aconchegante e natalino. Nós temos que ter um prato raso, né? Um prato que você pode para usar para antepassos, né? Para a entrada. Então, esses são fundamentais. Você pode tanto colocar à mesa, você pode também deixar no aparador. Depende muito de como cada família se posiciona ou gosta de estar recebendo. Pode também o prato de sobremesa. Algumas famílias, aí eu posso dizer, porque Matão vem tem muitas pessoas de origem italiana, né? E eu, desde criança, eu me lembro, e eu também na minha casa não falta, que a gente toma o capelete, a sopa de capelete, que é muito comum. Então, o prato, se essa família gosta de tomar e tem esse hábito, né, essa tradição, então também um prato fundo também. E agora que você já tem as dicas para a ceia, Silmara complementa com uma dica especial para o almoço. A gente está no almoço de Natal e é aquilo que a gente falou. O final do ano permite ousadia. Então, nessa mesa que a gente preparou como inspiração, o que foi colocado? A Maria Emília colocou bastante vermelho e o verde, que essa mistura é permitida, como a gente comentou. Um centro de mesa também, então um prato um pouco mais alegre, que é durante o dia. E aí, brasileiro gosta do que, Samara? De uma cervejinha, né? A gente falou de vinho, a gente falou de umas frescurinhas que eu gosto muito, mas e a cervejinha que o brasileiro gosta? Então, olha que copo charmoso. Isso é uma inspiração que a gente colocou, tá? Você pode usar o copo que você tiver em casa. O mais importante é ter muita alegria aí nesse dia, que é o que a gente falou, esse momento, esse final de ano pede isso. Mas um copinho de cerveja, à direita, você recebe bem. Um prato colorido, não tem um prato colorido, coloca o prato que você tiver. Não tem 2 pratos, coloca um prato só. Como a gente disse, é que são as inspirações, tá vendo? Então, são as composições, as ideias. Um prato liso, aí você coloca um outro prato estampadinho. Isso aqui é muito interessante, Samara, você receber as pessoas, caso goste, sempre com um detalhe. Os detalhes fazem muita diferença. Então, colocar naquela regrinha, ó, a faquinha está à direita, o garfo está à esquerda, mas eles estão colocados juntos nesse mimo que você pode até entregar depois como uma lembrancinha de Natal para o teu convidado. Então, o importante aqui no dia seguinte e em todos os dias é sempre surpreender. Mas agora, o mais importante de tudo quando você recebe alguém é a gentileza. Receber é um ato de gentileza. Então, o que você faz? Você abre o teu universo para receber o outro. Isso é a maior dica que a gente pode deixar. E aqui na mesa nós temos um espaço também para os petiscos, né? Também na temática do Papai Noel. Pode levar à mesa o petisco? Pode levar. Foi lembra que a gente comentou que o brasileiro gosta muito de colocar a mesa no centro da mesa? Então, você retirou, você colocou na ceia,
os pratos no centro. Agora, retomando no almoço, eu quero colocar petiscos. Sim, pode. Ali a inspiração foram detalhes, né, natalinos, bem alegres, bem descontraídos, bem vibrantes, sim, podem ser colocados. Agora, interessante, outra regra, outro cuidado que a gente lembrou, por conta dessa coisa do Covid, deixa separadinho, então não vai umas passas, no outro vai umas castanhas, a gente está falando coisas de final de ano, né? Então você pode colocar cada item ali num dos pratinhos. Se for uma entradinha, uma pastinha para passar numa torrada, também podem ser colocadas ali, sim, eles podem ser colocados à mesa. Os pratos não devem ir à mesa, as refeições, a comida mesmo, deve ficar no aparador, num recipiente mais bonito? Qual é a dica que você dá? Foi o que eu comentei. Se você quiser colocar a mesa ao centro, sim, você retira, coloca o seu arranjo no aparador e coloca no centro, alinhadinho para ficar bonito, porque a regra da etiqueta é só um alinhamento para a coisa ter uma ordem, ter uma organização. Se você quiser colocar nos aparadores, aí as pessoas se levantam, se estiverem em pé, se servem e depois se sentam e coloca-se no aparador. Não existe, na verdade, essa flexibilidade na regra. Esse ano, talvez por estar mais entre família, entre só os mais próximos, as pessoas ainda busquem um pouco da simplicidade. O que mesmo no simples não pode faltar? Bom, é aquilo que eu te falei, o sentimento da abertura e da gentileza, né? Mas eu acho que o que não pode faltar, se você falar em matéria de aconchego, é essa coisa de você deixar um mimo para o teu convidado, de você pensar em alguma coisa para outra pessoa e de você se ocupar com isso, tá? Quando você fala não faltar, eu acho que não pode faltar disposição para criar, tá? Do resto é criação.